Olá, muito boa tarde. Começa mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3. B3 é Brasil Bolsa Balcão, novo nome da empresa, no Centro Histórico de São Paulo. Este programa que você está assistindo pelo SBA TV Canal do Boi estará disponível na próxima semana no canal na página do programa no YouTube. É página, né? Programa Mercado Futuro. Lá você pode ver, rever, tirar dúvidas a hora que você quiser e o dia que você quiser. Basta estar ligado à internet, essa rede que você está cansado de conhecer. Bem, o programa de hoje tem um assunto que nós vamos abrir aqui que é absolutamente especial. Para mim, pelo menos. Porque outro dia estava dizendo aqui na conversa de redação, de trabalho, né? Que eu não sinto a menor vontade de ir votar. O ano que vem tem eleição. Todos os níveis, presidente, senador, deputado federal, governador, deputado estadual, enfim, todos os níveis. Eu não sinto mais que os políticos brasileiros me representam, né? Eu não sinto isso. E acho que não sou eu apenas não, viu? Parece que tem uma grande parte da população. Mas para a gente entender essa coisa, é bom saber para que serve cada um desses cargos, deputado, senador, vereador e tal. Para tentar esclarecer essa história, o meu entrevistado de hoje, que é o Dr. Lutero de Paiva Pereira, do Lutero Pereira e Bornelli Advocacia, criou um movimento, digamos assim. Se não for um movimento, ele me corrige. Chama Cidadão Brasil. Eu estou com o selinho aqui. Não sei se dá para mostrar, mas de qualquer maneira é Cidadão Brasil. O doutor Lutero vai contar para a gente para que ele criou isso e, enfim, e outros assuntos que nós vamos falar daqui a pouco. Lutero, muito obrigado pela sua presença. Estávamos todos aqui saudosos, faz mais de ano que o senhor não vinha aqui conversar com a gente. Conte para mim o que é o Cidadão Brasil, para que você criou isso? Bom, não tem jeito de viver sem político, porque a administração do Estado é feita pelo político. Bom, como não temos condição de viver sem o político, nós precisamos saber eleger o político bom para que haja uma boa administração. Nós começamos em Maringá, a ideia deste chamado Projeto Cidadão Brasil, lá na internet é www.cidadãobrasil.com.br, um ciclo de palestras para as pessoas que estão ligadas às empresas, não os empresários, mas as pessoas que trabalham nas empresas, para que elas conheçam um pouco o que é o mandato político, o que faz um senador, o que faz um deputado federal, o que é um projeto de lei, o que é o orçamento da República, o que o presidente da República faz, porque nós vamos votar em 2014. 18. Desculpa, nós vamos votar em 2018. Se nós errarmos novamente em 2018, nós só vamos poder consertar em 2022. E o Brasil não aguenta mais 4 anos com representação política do jeito que nós temos atualmente. Está lá no vídeo, lá, o Cidadão Brasil. Ok. Então nós nos dispusemos a seguinte, a empresa que quiser, nós vamos lá na empresa, obviamente gratuitamente, a nossa colaboração para o país, fazer a palestra para que essas pessoas entendam isso. Agora, por exemplo, a semana que vem eu vou ficar 4 dias aqui no sul de Minas, cidade de Machado, fazendo palestra para empresas e projetos sociais. E também escolas. Ou seja, quem quer saber o que é o mandato político, o que é o deputado federal, o senador, e eu faço uma comparação bem simples. O Brasil é uma empresa. Ela é administrada como uma empresa. Tem orçamento, tem aplicação, destinação, departamentos do Brasil, que são os ministérios. Então, se o Brasil for bem como numa boa administração, as empresas do Brasil, as empresas privadas, elas vão bem. Se o Brasil for mal administrado, as empresas vão mal. O emprego não vai acontecer, a renda do trabalhador também não. Isso vai repercutir um caos social. Então, nós não podemos errar mais. A Lava Jato está fazendo um bom trabalho de tirar gente de lá que não devia estar lá. O eleitor não pode repor essa turma lá. E ele não pode repor iguais a estes. Então, ele tem que saber que o voto é uma coisa seríssima, que quando ele entra naquela cabine para dar aquele confirma, o voto volta contra ele.
O voto sempre volta, bem ou mal. Se eu elejo mal, volta mal. Se eu elejo bem, volta bem. Então, nesse sentido, é que eu estou mostrando nessas palestras de maneira bem acessível ao conhecimento de todos, e as pessoas têm ficado impressionadas de saber que elas não sabiam como é que funciona o Congresso Nacional. Aliás, grande parte delas nem sabe o que é 3 poderes, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Muito menos, por exemplo, quantos deputados federais tem por Estado. E ali ele fica sabendo quantos tem por Estado os deputados federais, quantos senadores existem, quantos que eles ganham, quantos que eles custam para o país. Tudo isso está dentro do orçamento da União, que quem faz é o presidente da República, encaminha o orçamento para o Legislativo e aí aparece o quê, Resch? As chamadas e famosas emendas parlamentares, que nós precisamos colocar gente séria lá, séria nos 2 sentidos, competente e honesto. Se ele for honesto, não for competente, não dá certo. Se ele for competente, mas for desonesto, pior ainda. Então, nós vamos ter que selecionar bem os nossos próximos deputados e senadores para que nós não venhamos a ser aquele povo que chora, sabe? O brasileiro parece que ele chora. Ele erra e chora, erra e chora. Nós temos que parar de errar para parar de chorar. E a maneira de parar de errar, uma delas, é saber que o político é necessário, é indispensável, tem que existir, e que somos nós que colocamos eles lá. E nós temos que fazer isso de maneira muito séria, porque a coisa é séria. E nós já vimos que o Brasil atual não pode se projetar no futuro. Se nós queremos um Brasil novo, nós, eleitores, temos que fazer o Brasil novo. E o projeto cidadão é exatamente isso, para dar conhecimento, só isso. Porque o conhecimento é a arma mais poderosa. Com o conhecimento, você domina. Sem ele, você é dominado. Não só para acrescentar, o doutor Lutero falou uma coisa que realmente pouca gente sabe, dos poderes, né? O poder executivo é o presidente da República, certo? Eles, os ministros, o que executam? Administram a empresa Brasil, é isso? O legislativo legisla, ou deveria, né, doutor Lutero? Fazer leis para melhorar as coisas no país, a vida das pessoas, funcionamento das coisas. É o legislativo. E o outro, que no Brasil está o mais importante de todos, na minha opinião, é o judiciário, que julga as coisas em vários níveis. Aí o doutor pode explicar. O que vocês têm visto muito em TV, que é o Supremo. O Supremo, oficialmente, até onde eu conheço, que eu estudei, ele só julga, né? Não sei se só julga, mas os casos de inconstitucionalidade. Quando alguma coisa vai ferir a Constituição, que é o livro que rege o país, aí vai para o Supremo. Mais ou menos isso, doutor? Exatamente. Tô bom, eu podia te ajudar lá na palestra. É bem-vindo. E é o seguinte, por exemplo, o empresário, ele tem a grande massa votante dentro da empresa, que são os seus colaboradores ou funcionários, você chama do jeito que quer chamar. Se o empresário está descontente com o Brasil atual, ele pode melhorar, tornando-se, a ideia nossa é fazer uma empresa cidadã. Qual que é a empresa cidadã? É aquela que tira 30 minutos, o nosso projeto é isso, 30 minutos do seu dia, um dia só, reúne os funcionários para que alguém vá falar a respeito do mandato político. Se o empresário fizer isso, ele está preservando a sua empresa, porque os seus colaboradores vão estar bem informados para votar bem. Se eles votarem bem, o Brasil vai bem. Se o Brasil for bem, a empresa vai bem. Então, o empresário dá esta colaboração singela, Resch. 30 minutos é o suficiente para transmitir esse conhecimento. Eu fiz lá em Maringá um lançamento no canteiro de obras de uma empresa Catamarã, com 80 pessoas da construção civil. E depois, conversando com vários deles, eles entenderam a ideia. O que é o senador, que eles nunca sabiam o que é isso. Aliás, não é impossível dizer que talvez 70% da sociedade não saiba o que é um senador, o que ele representa, o que é um deputado federal, o que ele faz lá no Congresso. Não é só aquele bate-papo na sessão que é transmitida. Tem também as comissões que são importantes, que é ali que a coisa acontece. Vamos ao intervalinho, já já a gente volta. Vamos. Converso com o doutor Lutero, de Paiva Pereira, da Lutero Pereira e Bornelli Advocacia. É a sede em Maringá, mas também está no Mato Grosso, não é isso? E
O doutor Lutero está dizendo, e eu estou aqui, eu estou treinando meus conhecimentos. O senador representa o Estado, é isso? Isso. O deputado, A população. a população do referido Estado. Mas os senadores são 49, por aí, né? Assim, 81 senadores. 81 senadores. 3 por estado. Eles representam o Estado, eles estão lá para os de São Paulo, por exemplo, para melhorar São Paulo, os do Paraná, para trazer benefícios, né? Melhorias para o Paraná. Já já a gente volta aqui, esse assunto aqui. Agora, fique ligado que o cidadão aqui, Cidadão Brasil, é www.cidadãobrasil.com.br. Se vocês quiserem uma palestra, o senhor empresário, entre nesse site e marque com o Lutero. Se ele quiser um ajudante, eu vou e danço atrás dele. Vamos ao intervalo, a gente volta já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o advogado do Dr. Lutero de Paiva Pereira, da empresa da Lutero Pereira e Bonelli Advocacia, lá de Maringá. Está aqui hoje em São Paulo comigo. E o doutor Lutero estava explicando um projeto que ele criou, Cidadão Brasil, que é uma maneira tão importante que vamos falar mais disso. Esclarecer a população sobre o que são os mandatos políticos. Quer dizer, a gente não dá para viver sem político, pelo menos numa democracia não dá. E explicar para que serve senador, para que serve vereador, para que... Nessa sua explicação toda sobre o Cidadão Brasil, não há nenhuma origem ideológica, só não fala de ideologia. Não falo de ideologia, nem partidária. Não tem. Nem fala assim, ó, o voto distrital é melhor do que... Não. A minha ideia é dar ao cidadão conhecimento da estrutura do poder legislativo e executivo, principalmente. Porque são onde nós votamos diretamente para colocá-los lá, os representantes. Então, o cidadão precisa saber, por exemplo, na função do deputado federal ou do senador, quanto ao processo legislativo e fiscalizatório. É interessante saber isso, que o poder legislativo deve fiscalizar o poder executivo, que é aquele que executa, que vamos dizer, que administra o país, nessa ideia. E é nesse sentido que o poder legislativo também tem que ter independência suficiente, né? Para que ele possa exercer com nobreza essa função, essa arte de fazer com que o executivo haja bem em favor do país. Nós dissemos no primeiro bloco, o presidente da República é o administrador do país, grosso modo dizendo, né? Ele faz o orçamento. Dentro do orçamento, ele vai dizer o que é que vai ser feito no governo dele. Aí tem a lei de diretrizes orçamentárias, PPA e coisas do gênero. Bom, se ele programa um orçamento com excesso, o que vai acontecer? Aumento da carga tributária. Lógico que o Estado não produz nada. O Estado não produz riqueza diretamente. Ele só arrecada do cidadão. Então, o orçamento da União, que o presidente faz, isso, olha, esse ano nós vamos investir em saúde, educação, transporte, hidrelétrica e coisas do gênero, que o país precisa, está no ambiente da administração pública. Esse orçamento precisa ser bem proposto, de acordo com a receita do Estado, aí sem que crie ônus para o cidadão, né? E faça a execução efetiva. Aí que talvez não só o legislativo deve fiscalizar o executivo, mas nós, cidadãos, também temos que criar mecanismos de fiscalização. Por exemplo, lá em Maringá, o Observatório Social de Maringá, local lá, é muito efetivo nessa proposta de fiscalizar o executivo municipal. Talvez nós vamos ter que pensar isso em termos de Brasil, porque é o nosso dinheiro que está saindo para realizar coisas em nosso favor. Porque o Estado tem que trabalhar em favor dos cidadãos do Estado e não contra eles. Porque são os cidadãos do Estado que sustentam o Estado no sentido financeiro. Então, nesse sentido, nós temos o direito e também o dever de fiscalizar juntamente com o Legislativo e cobrar do Legislativo um comportamento decente. Saber, olha, quais são os deputados federais que representam, por exemplo, São Paulo. São Paulo é o estado que mais tem deputados federais na Câmara. São 70. Porque
a quantidade de deputados federais depende da quantidade de eleitores, da população do estado. São Paulo é o que tem mais. Paraná tem 30 deputados federais. Então, nós temos, no todo, na Câmara Federal, 513 deputados. Cada um desses deputados custa diretamente, o custo deles é de aproximadamente R$ 150 mil por mês. Só o custo dele de salário, verba de gabinete, essa história toda. Fora outra estrutura. Se nós buscarmos esse dinheiro, o deputado federal, a Câmara Federal e o Senado devem custar para o Brasil coisa em torno de 5 milhões por ano. Você entendeu? Que vão ser tirados do orçamento da União. Então, nós estamos pagando o deputado que vai fazer uma legislação que muitas vezes é contra nós que pagamos para ele legislar em favor de um país melhor. E nós precisamos fazer uma Câmara nova, no sentido de valores. Pode ser até muitas pessoas que estão nessa Câmara atual devem permanecer porque são probas, são pessoas de bom valor. Outras não. Mas o problema não é só tirar o que não está bem. O problema é saber quem nós vamos colocar. Então, nós, eleitores, vamos ter que fazer o esforço de indagar, de pesquisar quem é aquele deputado que nós queremos votar. Aquilo que ele está dizendo na eleição, na propaganda, realmente procede? Então, o Cidadão Brasil aproveita esse momento para dar ao eleitor essa condição. Não é ideológica nem partidária. Isso é importante ser frisado. É só pegar dentro da Constituição competência do deputado federal, do senador da República, do presidente da República, dos ministros de Estado. Os ministros de Estado são nomeados pelo presidente da República. Hoje nós temos 25 ministérios. Já teve governo aí que nós tivemos quase 40. Isso é ônus para o país, que tem que pagar essa estrutura toda. Será que esses 25, dos 15 que não mais existem, eles eram necessários? Parece que não. Porque o país está indo sem os 15. Então, os 15 geravam despesas para o país que entravam no orçamento da União e diminuíam o investimento público. Então, nós precisamos construir o nosso país. E nós podemos fazer isso. Nós temos a arma do poder, que é a arma do voto. Esse dia eu ainda estava discutindo isso. A maior intervenção que nós podemos fazer, quando se fala em intervenção, é a intervenção do povo pelo voto. Esta é a arma. Porque aquela outra intervenção, ela coloca no poder não o povo, outra pessoa. E o problema daquela outra intervenção, ela demora para desintervir. Quando ela se assenta lá, você não sabe quando ela vai sair. E a história já disse isso para nós. Então, nós, eleitores, vamos fazer a intervenção consciente, fazendo um voto certo, consciente, bem caracterizado, mas para isso nós precisamos conhecer, porque a ignorância não leva a uma decisão prudente. Na verdade, o que o doutor Lutero está dizendo tem algumas coisas que têm a ver com o que eu falo para eles aqui, viu, Lutero? Eu sempre digo, quando tem alguma coisa de governo, o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, não produz um tostão. Ele tira da gente e gasta. O problema no Brasil é que gasta mal, que é isso que você está dizendo. Se gastasse bem, está tudo bem. Mas a gente tem que bancar a segurança da gente, a saúde da gente, a escola dos filhos, porque o que o Estado oferece é uma porcaria. E ele arrecada para oferecer. Vamos a outro intervalo, Lutero. Converso com o doutor Lutero de Paiva Pereira. Ele está falando de um belíssimo projeto que ele tem encabeçando aí, Cidadão Brasil. Resumidamente, você precisa saber, conhecer para que serve os cargos, os mandatos políticos e escolher um bom candidato para ver se a gente consegue melhorar o Brasil, mudar o Brasil. Vamos ao intervalo, volto já. O assunto hoje no Mercado Futuro é cidadania, exerça a sua cidadania. O doutor Lutero de Paiva Pereira, aqui ao meu lado, criou um movimento que chama Cidadão Brasil. Olha que coisa belíssima. Ele vai nas empresas, né, quer dizer, quando o empresário o convida, conversar com as pessoas, com os empregados, ou como chamar, colaboradores, etc, etc, explicar como é que funcionam os poderes no Brasil, para que servem os mandatos, para que as pessoas, no ano que vem, não só no ano que vem, mas especialmente,
escolham bem seu candidato e votem, porque é a única maneira tranquila, democrática que nós temos de melhorar o Brasil. Lutero, você está esperando fazer quantas palestras aí até o ano que vem? Olha, eu não tenho quantas, eu quero fazer quantas forem oportunizadas, né? Eu acho que nós já começamos aí em Maringá porque o tempo é contra nós temos aí, 8, 10 meses, se tanto. Isso é muito pouco para pensar em termos de qualificar o eleitorado. Né? Maringá nós já temos 6 palestras realizadas e mais outras essa semana. Na outra, eu disse, aqui no sul de Minas, na cidade de Machado, e na outra semana no Hotel Gran Odara, lá em Cuiabá, que vai reunir um grupo de pessoas ligadas ao setor de produção. Então, a minha ideia, como advogado, é levar esse conhecimento. Eu não sou político no sentido de exercer cargo, sou político no sentido de cidadania. Né? Sou advogado eterno, nunca vou deixar de sê-lo, e achei importante, nesse momento, dar essa informação. Comecei a fazer isso, aliás, dentro da minha família, né? Para depois estender até no meu condomínio, a proposta é fazer com os funcionários do condomínio, lá em Maringá, e as empresas, né? O que eu estou vendo é exatamente isso. Acho que as pessoas ficam assim, num estado de perplexidade, quando elas ficam sabendo o que o deputado e os senadores fazem, porque elas não sabem o mínimo sequer disto. Como é que funciona uma Câmara Legislativa, como é o nosso caso, né? O que o presidente da República faz, muitas delas não sabem nem que tinha o orçamento da União, que a União tem orçamento, que tem gasto programado, que tem regiões que devem ser aplicadas, a emenda parlamentar. Quer dizer, nós estamos votando debaixo de uma ignorância aguda há muitos anos. E a prova está aí, né? Então, o que me passou? Nós não podemos ficar eternamente chorosos. Chorar eternamente é uma doença mental. Para nós deixarmos de chorar no âmbito político, nós temos que agir nesse sentido de cidadania, né? Conhecer e exercer bem esse poder que a Constituição diz que emana do povo, que é o poder do voto também. Então, nós vamos, nessa próxima eleição, ter que procurar conhecer os candidatos. Dizer o seguinte, nós não vamos votar naquele que está prometendo dentadura. É melhor naquele que apoia a produção, do que alguém que me oferece a dentadura. Se eu não tiver a produção, não adianta ter a dentadura. Mas nós não podemos mais caminhar nessa pequenez da política. Né? Aliás, eu acho que é proposital, doutor Lutero. Os políticos não têm o menor interesse em que a população tenha conhecimento. Porque é o jeito deles, os maus políticos, que é o jeito deles se elegerem, né? Então, você acredita que uma vez eu estive numa cidade do Nordeste e foi lá um empresário e puxou água do rio, né, com bombas e tal. E os políticos locais, alguns, evidentemente, ficaram indignados, porque eles querem entregar naquela carrocinha, sabe? Que é a dentadura que você está falando. Exatamente. Então a gente pensa, por exemplo, se nós pegarmos o mapa político do Brasil, pegarmos o Sul e o Sudeste, metade da Câmara Federal advém desses estados. Os outros, o Norte e o Nordeste, da Câmara Federal. Quer dizer, metade dos deputados da Câmara Federal são eleitos pelo Sul, Sudeste do país. Né? Que esse Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Espírito Santo, talvez. O Espírito Santo. Quer dizer, esse é um contingente significativo da Câmara Federal. Se nós trabalharmos bem, não estou dizendo nos outros estados, nas outras regiões, não. Nas outras também, né? Mas nós precisamos ver que, quando a gente pega o mapa político do país, divisão lá, por exemplo, senadores. Senadores não vem ao caso, que o mesmo estado de São Paulo tem a mesma quantidade de senadores que tem em Roraima. E Roraima é muito, não estou dizendo que não é um estado importante, mas é menor, em todo sentido, menor que São Paulo. Mas a representação dele no Senado é a mesma de São Paulo. Agora, a questão de deputados federais, não. E a Câmara Federal, ela é muito importante porque no processo legislativo, ela está representando ali diretamente o povo. Está fazendo um processo de criar leis, aí fundo de garantia, previdência, lei penal e tudo mais, sai dali. Quer dizer, nós vivemos num país que vive debaixo da lei. Lógico, a lei estabelece a ordem. Agora, se a lei não for bem executada, bem proposta, o que acontece? O país se desorganiza com um monte de leis, porque são leis que vieram de um conjunto parlamentar que não tinha habilidade suficiente para entender até o efeito maior da lei.
né? Então, é uma coisa muito séria o voto. É muito sério, porque ele vai interferir, o voto através do político vai interferir na sociedade da forma mais positiva ou mais negativa. Não tem neutralidade. Então, quem vai legislar, quem vai atuar lá no dimensionamento do orçamento da União, dos gastos da União, né? A gente sempre fala, olha, uma família não pode gastar mais do que ganha. Se fizer isso, vai ser endividado, vai ter... O país também não. E principalmente porque o dinheiro que o país utiliza é o nosso dinheiro. E é um dinheiro que tem que reverter para nós, como cidadãos, em atividades de bens e estruturas que sejam convenientes a um país que vá ser desenvolvido. O que tem acontecido é que esses desvios que nós vimos, né, por causa de um processo político deteriorado, tem comprometido nosso país. Mas eu acho que nós podemos agora, em 2018, mudar um curso. Nós podemos fazer isso pelo conhecimento, dessa temática somente. Ideologia política, cada um tem a sua, a multiplicidade dela tem a sua importância. Agora, o conhecimento da responsabilidade do mandato político, nós precisamos adquirir. Eu sempre digo o seguinte, eu sou um advogado, para alguém me contratar para defendê-lo, ele me dá uma procuração. Ele está me dando um mandato para eu falar em nome dele no processo. Tudo que eu disser é como se ele dissesse. Quando o mandato político é isso. O que o deputado... Eu dou para o deputado, pelo voto, uma autorização para ele fazer tudo em meu nome como se eu estivesse fazendo aquilo. Então eu preciso saber para quem eu dou a minha procuração política. Para quem que eu outorgo o meu mandato. Para não outorgar para uma pessoa que vai comprometer o meu direito. Assim como você, quando vai escolher um advogado, tem que escolher o melhor para que ele proteja o seu direito. Porque se você escolher o pior, o seu direito vai ficar comprometido. O mandato político é exatamente isso. Eu vou dar poderes para o deputado, para o presidente da República, para o senador, para que eles ajam em meu nome. Então eu preciso saber quem é esse procurador que eu estou elegendo. Tá muito bem, eu acho que o nosso tempo está acabando. Cidadão Brasil, um movimento criado pelo Lutero de Paiva Pereira, da Lutero Pereira e Bornelli Advocacia. Cidadão Brasil, como é que você faz? www.cidadãobrasil.com.br. E aí você tem lá o teu condomínio, ou que você está lá, o Cidadão Brasil. Estão por fora de foco, acho. Aí você manda um e-mail lá para o Lutero e fala, doutor Lutero, eu queria que o senhor viesse conversar aqui com o pessoal do prédio, ou o pessoal da fábrica, do meu escritório. O Lutero vai lá, vai explicar como é que funcionam os três poderes no Brasil, como é importante o voto. Não preciso nem dizer, né? Voto nulo, voto em branco, nem pensar, né, Lutero? E ele vai lá e explica para vocês. Esse é o movimento. Eu já me engajei aqui no Movimento Cidadão Brasil, também vou começar. Vou ver se lá no condomínio onde eu moro querem que eu fale de política. Já é um bom começo, né? Sem dúvida. Lutero, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Foi um prazer. Muito feliz de estar com você aqui, ainda mais que o avião não queria subir, mas deu tudo certo e eu espero te ver em breve aqui também. Obrigado. Foi um prazer. Até o próximo programa. Tchau, gente.